O que é notícia nesta quarta-feira? Chuva e ventania destelham casas, derrubam árvores, inundam ruas e arrastam carros em Manaus. Manaus recebe ação nacional da virada sustentável com projeção de mensagens em prédio no sítio histórico. IDEB. Manaus supera a meta do MEC para 2021 e fica entre as 10 melhores capitais do Brasil em educação. Redações na programação de rádio e TV começam na quinta-feira. Banco Central deve interromper ciclo de cortes e manter a juro básico em 12% ao ano. Alertas de desmatamento crescem 68% na Amazônia, diz Amazon. Toffoli arquiva todos os inquéritos abertos no STF a partir da delação de Sérgio Cabral. Bolsonaro acaba com Renda Brasil e o Bolsa Família continua. Enfermeira diz que imigrantes detidas nos Estados Unidos tiveram úteros retirados em cirurgias irregulares. O Donald Trump, de anfitrião, Israel assina acordos com Emirados Árabes e Bahrein. Yoshihide Suga, de 61 anos, é o novo primeiro-ministro do Japão. Em mais um acerto de contas, homem é executado com 7 tiros no Monte Sião. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chuva é de 80% e que a temperatura máxima será de 35 graus. Manaus amanhece com 25 graus e 77% de umidade no ar. A velocidade do vento é fraca, 10 km/h. É quarta-feira, 16 de setembro. Alcançamos os 259 dias do ano e faltam 107 para terminar 2020. Dia dos Santos Cornélio e Cipriano. Também é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa é a edição 84.849 do Jornal da Manhã. Rio Negro baixou mais 25 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 80 centímetros. A vazante era de 6 metros e 72 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. 1896 morre o compositor e maestro Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. 1909, o inventor brasileiro Santos Dumont bate o recorde de decolagem mais curta com a sua Demoiselle. 1947, Oswaldo Aranha é eleito presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 1955, golpe militar na Argentina depõe o presidente Juan Perón. 1969, a Junta Militar Brasileira emite nota oficial comunicando o afastamento definitivo do presidente Costa e Silva, vítima de um AVC, e a formação de um novo colegiado de 3 generais para encaminhar a questão sucessória. 5h53 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. A forte chuva que atingiu Manaus ontem à tarde causou muitos transtornos. O forte volume de água provocou alagamentos em algumas avenidas da capital e chegou a deixar trechos congestionados. De acordo com a Defesa Civil, tombamentos de árvores e destelhamento de casas foram registrados. Na rua Lyndon Johnson, bairro do Parque 10, o telhado de uma casa foi arremessado com a força do vento e atingiu fios de iluminação. Em razão disso, a área ficou sem energia elétrica. Já a Avenida Tancredo Neves, também no Parque 10, uma árvore tombou. No mesmo local, a força do vento chegou a arrastar um carro. Peregrino, foi muita chuva e muito vento nessa área. Sim, Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você, PC, bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã. Foi muita chuva, Paulo, eu tive a oportunidade de estar nas ruas nesse momento, Paulo, dirigia vindo dali do bairro de São Raimundo, através da ponte ali, Paulo, e passei pelo bairro de São Raimundo até chegar depois, posteriormente, na área da Cidade Nova. Muita chuva, como você colocou muito bem, vento forte, dava medo de dirigir nesse momento, Paulo. Muita gente, como eu fiz, parou num posto de gasolina e ficou observando. O detalhe, Paulo, é que teve áreas da cidade que não caiu um pingo sequer. Chegava depois no conjunto Castanheiras, na zona leste da cidade, e observava lá, conversava com as pessoas, falava do temporal, e por lá não caiu sequer uma gota. Se concentrou mais na área do Parque 10 e aqui no bairro de Flores, né, Peregrino? Pois é, Paulo, foi na zona centro-oeste e oeste da cidade, principalmente, chegando também bem forte na zona norte, na área da Cidade Nova e Nova Cidade. Peregrino, tivemos ontem 2 assaltos a ônibus, um foi na 041, lá na Altasmirim, Tancredo Neves,
Um homem foi preso, ele estava com uma faca ameaçando passageiros e o outro foi na Tapajós, Peregrini. Foi, Paulo, e na manhã de ontem, né, um outro assalto ocorrera e foi do ônibus da linha da empresa Saí. Foram 2 assaltos a ônibus no dia de ontem, Paulo, e os modos operantes dos mesmos. Faca, muita violência, muita ameaça e acabam levando tudo dos passageiros e cobradores de ônibus. Peregrini, podemos dizer que tivemos uma noite tranquila no IML? Podemos dizer sim, Paulo, que tivemos apenas um registro de morte. Foi bem tranquilo, Paulo Guerra, o registro de necrópsia no Instituto Médico Legal. Conversava com os profissionais agora há pouco, Paulo, e me diziam da tranquilidade que houve na noite e madrugada. Apenas esse acerto de contas lá no Monte Sião, um homem foi executado só com 7 tiros. 7 tiros, Paulo, e com características, como você colocou muito bem, de acerto de contas. Esse homem levou vários tiros pelo corpo e acabou não resistindo. Lembro que nós conversávamos agora há pouco também, Paulo, de um aí que está encomendado, né? Um assaltante que levou 3 tiros na cabeça. No primeiro momento todo mundo achava que ele havia morrido, mas o SAMU chegou, viu que ele ainda estava com vida e foi levado a um pronto-socorro, onde permanece, Paulo Guerra e ouvintes, em estado gravíssimo. Peregrini, bom trabalho para nós. Para todos nós, Paulo, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo, dizendo que nós estamos aqui bem ao lado do Terminal 5, na rotatória do bairro de São José. Por aqui, Paulo Guerra, já preste atenção na tua previsão do tempo, tem previsão de chuva e por aqui o tempo ainda está nublado, Paulo. A meteorologia, Peregrini, através do Climatempo, diz que pode chover 8 milímetros hoje. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Até daqui a pouco. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez a entrega de 112 novos ônibus no transporte público da capital. Os veículos integram o primeiro lote de 150 unidades vindas diretamente da fábrica e que terá remessa completa entregue até o final deste mês, segundo o gestor. Ao todo serão 300 novos coletivos incorporados à frota ainda neste ano. A entrega aconteceu nesta terça-feira na Alameda do Samba, ao lado do Sambódromo. E atenção, o fornecimento de água será suspenso em bairros das zonas centro-oeste e norte de Manaus nesta quarta-feira, segundo a empresa Águas de Manaus. A medida ocorre nesses bairros em razão de uma parada programada no sistema Alvorada, localizado na Rua Paris, no conjunto Campos Elíseos, a partir das 23 horas. A concessionária informou que a parada acontecerá para a realização de um serviço de manutenção para melhorias elétricas e mecânicas. De acordo com Águas de Manaus, a previsão é que a ação dure cerca de 3 horas. O abastecimento começa a retornar gradativamente assim que o serviço for concluído. A normalização de toda a área abrangida, principalmente nas regiões mais altas e distantes da estação, acontecerá até 9 horas depois. A partir do próximo dia 25, começa mais uma frequência de voos no Amazonas entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira. O novo horário da operação será às sextas-feiras, com saída da capital às 8h30 e o retorno às 11h10 no mesmo dia. A rota também acontece aos domingos e quartas-feiras e todas são realizadas pela Voipass. Com a operação, a companhia totaliza 51 voos semanais na região norte do país. A companhia aérea também anunciou que a partir do dia 15 de setembro, a Gol Linhas Aéreas passa a comercializar em seus canais de atendimento 8 rotas em parceria com a Voipass. Os trechos ligam a capital Manaus à cidade de Carauari, Coari, Eirunepé, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas apreciará no próximo dia 23 às 10 horas, em sessão especial, as contas do prefeito Arthur Virgílio Neto referente ao exercício de 2019. O julgamento acontecerá virtualmente com transmissão das redes sociais da Corte de Contas no YouTube, Facebook e Instagram e contará com interpretação simultânea em Libras. Com quase 5.000 páginas, o processo das contas do terceiro ano da gestão do prefeito tem relatoria do conselheiro Josué Filho e parecer ministerial do Procurador-Geral de Contas João Barroso. O Amazonas registrou nesta terça-feira mais 743 casos da Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM. Ainda de acordo com os dados, foram 8 mortes nas últimas 24 horas e 1 por confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 3.907 o total de mortes. Dos 128.150 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira, 45.909 são de Manaus,
ou 35,82%, e 82.241 do interior do estado, ou seja, 64,18%. O Partido Republicano oficializou nesta terça-feira a candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto, Republicanos, à Prefeitura de Manaus. O empresário Orsini Júnior, do PMN, é o candidato a vice. O Partido Verde anunciou também nesta quarta-feira que vai apoiar o nome do ex-governador Davi Almeida do Avantes na corrida para a Prefeitura de Manaus. O anúncio ocorreu na convenção da sigla. E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, formalizou na manhã também de ontem sua participação na coligação majoritária encabeçada por Ricardo Nicolau do PSD e Dr. Jorge Lins do PP para disputar a prefeitura. A convenção municipal realizada na sede do partido no centro de Manaus teve a presença dos dirigentes, militantes e dos 45 candidatos pedetistas ao cargo de vereador. Manaus é uma das 6 cidades brasileiras que receberá a ação Juntos Recriamos o Futuro, projeção de mensagens em fachadas de prédios, executada pelo coletivo Projetemos, que marcará a abertura da 10ª Virada Sustentável São Paulo nesta quarta-feira às 19 horas. A intervenção urbana será realizada na Avenida Eduardo Ribeiro, com 24 de maio no centro, e tem o objetivo de provocar reflexão sobre o futuro pós-pandemia do novo coronavírus. Além da capital amazonense, as mesmas projeções realizadas em São Paulo serão vistas simultaneamente em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As mensagens são resultado de reuniões virtuais com participação de centenas de organizações e personalidades nas diferentes frentes temáticas trabalhadas este ano pela Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade da América Latina. Em Manaus, a Virada Sustentável é co-realizada pela FAS e caminha para a sua 6ª edição. Assim como em São Paulo, a programação ocorrerá pela primeira vez em formato híbrido. Algumas atividades serão promovidas presencialmente, com restrição de público, e outras serão realizadas pela internet, possibilitando a participação de pessoas de outros estados e países. A abertura do festival será realizada no dia 27 de novembro no Teatro Amazonas, com capacidade de público reduzida pela metade, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Coletiva. Nos dias 28 e 29 de novembro, ocorrerão atividades virtuais variadas e gratuitas. O Fórum da Virada Sustentável Manaus 2020 encerra a programação com debates online envolvendo especialistas de diversas áreas entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. 6h07 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos de reclamações. Muita gente reclamando das constantes faltas e quedas de energia aqui em Manacapuru. Quase todos os dias tem sempre um problema na tal usina de Tucuruí, que tem deixado as pessoas irritadas e com algumas perdas, tanto material quanto financeira. Com o calor insuportável, a falta de energia também tem abalado a saúde de algumas pessoas que são obrigadas a recorrerem ao hospital. Esses problemas são recorrentes e até então pouco se tem feito para solucionar. O maior problema é que as contas não param de chegar e, para variar, com aumentos abusivos e inexplicáveis. Isso sem falar nos cortes das residências sem aviso prévio. Uma outra situação é quanto à obra de duplicação da M070. Tenho recebido várias reclamações de pessoas que viajam constantemente nessa estrada e o que se percebe é a grande falta de sinalização em trechos perigosos. Com o avanço dos trabalhos, todos os dias tem sempre uma mudança no trânsito com vários desvios. Até aí tudo bem. O problema é que alguns desses trechos não existe seta de indicação para o desvio, o que tem deixado muitos motoristas com dúvidas, principalmente quem não conhece a estrada. A empresa responsável pela obra tem por obrigação estar sempre atenta a essas mudanças e fazer a sinalização de trânsito. Por outro lado, também tem aqueles motoristas imprudentes que fazem tudo errado. Até então não houve nenhum acidente grave, mas é melhor se acautelar antes que o pior aconteça. A velocidade de alguns motoristas, principalmente de táxis lotação, é uma coisa absurda. Com os desvios em evidência, muitos deles apressados, percebendo a ausência de veículos vindo em direção contrária, fazem todo tipo de ultrapassagem, inclusive entrando na contramão dos desvios, colocando a vida de outras pessoas em perigo. Um absurdo. E agora vamos de política.
Hoje é o último prazo para as convenções partidárias das eleições de 2020 que se aproxima, e 2 candidatos à Prefeitura de Manacapuru realizam logo mais, a partir das 17 horas, a grande cerimônia de apresentação ao cargo majoritário. São eles Beto D'Angelo, que concorre à reeleição, e Ângelo Figueira, que tenta mais uma vez o pódio da administração municipal. Beto D'Angelo realiza sua convenção no Clube dos Cabos Soldados do bairro de São José, e Ângelo Figueira na Escola Estadual José Mota, no bairro da Liberdade. A maior expectativa, que ainda é o grande mistério de ambos os candidatos, é a apresentação dos vices, que até então ninguém sabe quem serão eles. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. A rede municipal de ensino de Manaus volta a crescer e alcança metas previstas para 2021 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, o IDEB 2019. As escolas da Prefeitura de Manaus alcançaram a nota 5,9 nos anos iniciais, A1, e 4,7 nos anos finais, AF. Os dados foram apresentados na manhã de ontem pelo Ministério da Educação. Com os resultados, a cidade se mantém entre as 10 capitais brasileiras com o melhor desempenho na educação. De acordo com a secretária da CEMED, Kátia Schweikart, nos últimos anos, a rede municipal de ensino de Manaus apresentou resultados significativos relacionados à qualidade da educação. Nós conseguimos elevar nossa taxa de aprovação, que hoje é de mais de 95%. Nós reduzimos o abandono escolar a 0,7%, quer dizer, quase não temos mais abandono. Aumentamos a nossa nota no IDEB, e nós temos ganhado cada vez mais destaque, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, né? O resultado do IDEB 2019, ele só está vindo confirmar, reafirmar o nosso compromisso em garantir um processo de ensino e aprendizado pleno e efetivo. Mais uma vez, nós conseguimos elevar as notas tanto dos anos iniciais quanto nos anos finais. Nós não apenas alcançamos a meta do MEC para esse ano, para a nossa rede, como nós já também superamos mais uma vez a meta proposta para 2021. Isso só mostra o compromisso da nossa gestão, da gestão do prefeito Arthur, com a qualidade de vida dos nossos alunos e familiares, com os cidadãos manauaras, construindo hoje o amanhã da nossa cidade. A nota do IDEB é composta pela nota da Prova Brasil e fluxo escolar. A Prova Brasil é realizada em todos os anos ímpares e a divulgação dos resultados acontece sempre no ano subsequente. Wilson Lima lança programa Amazonas Mais Verde para estimular o desenvolvimento sustentável no estado. O governador Wilson Lima lançou ontem o programa Amazonas Mais Verde, que vai fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável, além da regularização fundiária e ambiental, como estratégia para conter o avanço do desmatamento e das queimadas, em especial nos municípios do sul do estado e da região metropolitana de Manaus. Com base no plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas do Amazonas, lançado no mês de junho pelo governo do estado, o programa terá duração de 2 anos e envolverá o trabalho integrado entre diversas secretarias e órgãos estaduais. O investimento será na ordem de 56 milhões de reais em recursos repatriados pela Operação Lava Jato. Wilson Lima afirmou que o seu governo está trabalhando no combate às queimadas e ao desmatamento, mas também está apresentando uma alternativa para o povo do Amazonas. Nós temos 3 principais eixos, que é a regularização fundiária, comando e controle, que é o combate às queimadas, e a questão da agricultura agroflorestal. Durante a solenidade, o Wilson Lima também anunciou a criação de um centro de comando e controle no município de Apuí, no sul do estado, para reforçar a fiscalização ambiental na região. Nós já temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas naquela região, há pelo menos 30 dias que o pessoal está trabalhando
trabalhando ali, e no sábado agora estou indo a Santo Antônio do Matupi para fazer o lançamento desse programa e explicar para o pessoal da região lá o que significa o Amazonas Mais Verde. De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a articulação vai não só fortalecer as ações de combate aos crimes ambientais, mas gerar oportunidade para que a floresta seja um fator de movimentação econômica. E, acima de tudo, gerando renda para a população, em especial a população ribeirinha, a população tradicional indígena, pequenos e médios agricultores familiares. Para o secretário da SEDECT, Jório Veiga, o Amazonas Mais Verde é promissor porque também permite investimentos e acesso dos produtores do interior à assistência técnica e arranjos agroflorestais eficientes. 6h15 em Manaus. A partir desta quinta-feira, começam as vedações nas programações ou noticiários das emissoras de rádio e televisão durante o período das eleições municipais de 2020. E de acordo com a lei das eleições 9.504/97, as emissoras de rádio e TV não poderão transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens e realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. A lei eleitoral também proíbe a veiculação de propaganda política e o tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação pelas emissoras. Outra vedação é veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. A legislação proíbe ainda a divulgação de nome de programa que faça referência a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive ou coincidentemente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. O gerente jurídico da ABERT, Rodolfo Salema, alertou que as emissoras devem ficar atentas às proibições na programação, pois o descumprimento das regras é punível com elevadas multas e até mesmo com a suspensão da programação da emissora. A restrição imposta pela legislação tem o intuito de evitar abusos das emissoras com o propósito de favorecer ou prejudicar determinado candidato e gerar desequilíbrio no pleito eleitoral. Tá dado o recado. Polícia. Pelegrini, há uma informação aqui lá do Jandira, na região de Iranduba, moradores denunciando que foi formado ali o quartel da droga, Pelegrini. Já existe esse tipo de quartel? Pois é, Paulo Guerra, né? Não é a primeira vez que nós recebemos denúncia lá dos moradores, tanto do Jandira quanto também do Paricatuba, ali na área do município de Iranduba. Aliás, o município de Iranduba está precisando sim de um choque de ordem em relação ao policiamento. Os moradores lá do Jandira estão pedindo socorro, Paulo Guerra, comunidade do Jandira, comunidade Santa Rosa, comunidade São João, venda e consumo de droga, como disse o nosso ouvinte, na cara de pau, para todo mundo ver, ficam vendendo droga lá na comunidade do Jandira, Iranduba, e também lá na comunidade do Paricatuba. Então o policiamento de lá precisa, não, Paulo Guerra, dar uma volta mais nessas comunidades. Lago do Limão também, o negócio não tá fácil. É preciso aí que a ROCAM, a Força Tática, a Secretaria de Segurança como um todo, dê aí, Paulo, uma atenção especial para essas comunidades. Quem vai ouvir o noticiário policial com o Alberto Pelegrini agora é o Osiel Magalhães, que está no Rio Grande do Sul, Pelegrini. Opa, que maravilha, do Rio Grande do Sul, abraço aí para todo mundo que está ouvindo o Jornal da Manhã. Do Rio Grande do Sul nós vamos também lá para Manacapuru, Paulo Guerra, Sandomar Guzmão, te mandando um abraço, bem como o Major Afrânio, Dona Marília, toda a equipe do Major Afrânio está aí, Paulo Guerra, nesse momento, tomando café, ouvindo o Jornal da Manhã e mandando um abraço para o nosso Paulo Guerra. Então vamos dando início ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã. Um homem de 26 anos foi preso. Isso foi na tarde de ontem. Foi uma grande ação da ROCAM. O pessoal da moto da ROCAM. Esses policiais, Paulo Guerra, à tarde de ontem, prenderam um suspeito. Ele estava lá, Paulo Guerra, armado, já havia roubado um celular, já estavam com outro celular que também tem suspeita
que havia sido roubado e agiram muito bem. Os policiais da moto da Rocan, policiamento aí montado, está fazendo um grande trabalho na cidade. E se você quer a Rocan no seu bairro, ligue, faça contato pelo telefone 99280-7574, 99280-7574, esse é o telefone da Rocan, para você fazer contato e levar a Rocan para o seu bairro, para a sua rua. Você faz a denúncia e não precisa se identificar. Indo de polícia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma modalidade de crime vem crescendo em Manaus, é roubo de pneu. Pois é, os carros observam um carro que esteja sendo uma rua de pouco movimento, pode ser de dia ou de noite, eles colocam o carro no macaco, usam os pedaços de madeira e roubam os 4 pneus dos carros em questão assim de minutos. É tipo Fórmula 1, chegou, 4 que desce do carro, cada um vai afrouxando uma roda, depois levanta no macaco e tira uma roda rapidamente e sai roubando. Um desses crimes foi filmado lá na área do bairro do Japim, lá na rua Carlos Carreira, e a polícia já está investigando o caso e com certeza vai pôr a mão nessa quadrilha, está se especializando em roubar pneus de carros parados, pode ser em qualquer rua da cidade. Essa rua lá do bairro do Japim é uma rua movimentada, mas ainda assim os bandidos cada vez mais audaciosos agiram e levaram o pneu de um carro modelo Gol. Socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, apenas 2 atendimentos por violência. Pronto-socorro João Lúcio também, movimentação muito tranquila, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, outra de atropelamento. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também das mais tranquilas, com apenas 2 atendimentos, um por agressão física, outro que foi furado a faca. Instituto Médico Legal em destaque, apenas um registro durante a noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi uma perseguição, tiros e morte lá no bairro Monte Sião. Um homem estava caminhando pela rua quando de repente foi atingido por homens que estavam dentro do carro, atiraram e acertaram 7 tiros no corpo da vítima. As primeiras informações dão conta de que os assassinos fugiram em um carro vermelho de placa e modelo não identificados até o presente momento. As informações também dão conta de que a vítima, o homem que morreu, esfaqueou uma outra pessoa na segunda-feira e esse crime pode ter sido por vingança. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra. Esportes. Antes das notícias do esporte, os números das loterias, a Lotomania, concurso 2109. Dezenas sorteadas 07, 09, 15, 17, 26, 27, 30, 39, 43, 47, 51, 53, 54, 57, 73, 82, 89, 94 97 e 99. Repetindo os números da Lotomania: 07, 09, 15, 17, 26, 27, 30, 39, 43, 47, 51, 53, 54, 57, 73, 82, 89, 94 97 e 99. Com 20 números, uma aposta ganhadora. É lá de Barra do Choça, na Bahia. Esse apostador vai levar R$607.378,69. Com 19 números, 3 apostas ganhadoras com premiação de R$71.985,62. O prêmio da Equina no concurso 5.366 acumulou e a estimativa para hoje é de 17 milhões.
E a quadra saiu para 91 apostadores, cada um vai receber R$10.655,64. O terno teve 8.455 apostas ganhadoras com premiação individual de R$172,45. Neste concurso, 5.366, as dezenas sorteadas da quina foram estas: 15, 17, 41, 58 e 76. 15, 17, 41 58 e 76. E finalmente vamos à Mega Sena no concurso 2.299. Dezenas sorteadas 02, 03, 19, 40 44 e 60. Repetindo: 02, 03, 19, 40 44 e 60. A quina saiu para 22 apostadores, cada um recebe R$55.054,82. A quadra teve 1.903 apostas ganhadoras com premiação individual de R$909,24. Agora as notícias do esporte. A passagem do Benfica pela Liga dos Campeões durou pouco. Em partida da terceira fase preliminar, a equipe de Jorge Jesus perdeu para o PAOK na Grécia por 2-1 e deu adeus à competição europeia nesta terça-feira. O Benfica entrou em campo com nomes conhecidos pelos torcedores brasileiros, mas não deu. Além de Jorge Jesus no comando, os portugueses contaram com Everton Cebolinha e Pedrinho entre os titulares. A atuação, no entanto, foi de pouco brilho. Os clubes brasileiros voltaram ontem à Libertadores da América. Fora de casa, o Atlético Paranaense derrotou o Jorge Wilstermann por 3-2. Jogando na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Olímpia em 0-0. No Brasileiro Série B, Confiança 2, Avaí também 2. E os jogos de hoje? Às 19h15, Copa Libertadores da América, Inter e América de Cali. Estudiantes de Mérida e Alianza Lima. Às 21h30, jogam América e Bolívar, Copa América, Bolívar e Palmeiras. E ainda Universidade Católica e Grêmio. E ainda tem Independiente Medellín e Caracas. Às 19h, Copa do Brasil, Ponte Preta e América Mineiro. 21h30, Fluminense e Atlético Goianiense. No mesmo horário, Brusque e Ceará. No Campeonato Brasileiro tem Corinthians e Bahia, às 21h30. Últimas notícias. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta ante o real em 5,28. Os operadores passaram a ter postura mais conservadora diante das discordâncias do presidente Jair Bolsonaro sobre ideias da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E a Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3,9 milhões de trabalhadores beneficiados nascidos em junho, que fazem parte do cadastro único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos correios. Os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a partir desta quinta-feira a primeira das 4 parcelas de R$300 do auxílio emergencial residual, informou o Ministério da Cidadania. O pagamento dessa parcela para quem recebe o Bolsa Família segue até 30 de setembro, seguindo o número final do número de identificação social, o NIS. Em meio à alta dos alimentos, o Banco Central deve interromper o ciclo de cortes e manter juro básico em 2% ao ano. Essa é a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. Mesmo antes da disparada recente dos preços dos alimentos, o Banco Central já indicava que manteria a taxa Selic estável. As perícias médicas para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vão continuar suspensas em todo o país, pelo menos até hoje. Há uma queda de braços entre o órgão e médicos peritos. Isso em meio à pandemia do novo coronavírus e restrição de atendimentos presenciais por quase 6 meses. Enquanto os profissionais da saúde acusam o INSS de não terem feito as adaptações necessárias nas agências para receber os segurados em ambiente que gera aglomeração e tem público em grande parte idoso, o órgão aponta que os peritos pedem melhorias que estariam além do escopo de prevenção da Covid-19. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado no cargo hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A posse está marcada para as 17 horas no Palácio do Planalto. O general do Exército foi nomeado ministro interino em 3 de outubro, embora já estivesse na ocasião ocupando o posto havia 20 dias, depois que o médico Nelson Teich, do qual era secretário executivo, pediu demissão. O país registrou 100
190 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 133.207 óbitos. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 813 óbitos, uma variação de menos 7% em relação aos dados registrados em 14 dias. São 4.384.299 pessoas contaminadas. Monsenhor José Roberto Rodrigues Develar morre no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, Develar celebrava missa aos domingos de manhã no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Recreio, com transmissão pela TV Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ampliar para 10 mil pessoas o número de participantes dos testes com a vacina de Oxford no Brasil. Inicialmente, os testes no país previam a participação de 5 mil pessoas. Os alertas de desmatamento subiram 68% em agosto de 2020 na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com dados do Instituto do Meio Ambiente e da Amazônia, Imazon. O Instituto afirma que é o pior mês de agosto verificado nos últimos 10 anos de monitoramento. Os dados são medidos por sistema do próprio Instituto. Foram 1.499 quilômetros quadrados detectados com sinais de desmatamento em um único mês. Os números são próximos dos registrados pelo governo federal. A Amazônia teve 1.359 quilômetros quadrados sob alerta em agosto, segundo o INPE. Nos alertas, o Amazonas está com 19%. Bancada evangélica se reúne com Bolsonaro nesta quarta-feira para tratar de dívidas das igrejas. O presidente vetou lei que perdoava débitos, mas logo em seguida sugeriu que o Congresso derrube o veto. Bolsonaro também disse que enviará a PEC com possível solução. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que no governo dele está proibido se falar em Renda Brasil e que o programa Bolsa Família vai continuar em vigor. Era vontade do governo incluir os requisitantes que estivessem na fila do Bolsa Família e parte dos informais descobertos pelo cadastro para o auxílio emergencial. Mas a equipe econômica não conseguiu encontrar até o momento verba de ampliação sem comprometer o teto de gastos. Bolsonaro e a equipe econômica não conseguiram chegar a um acordo sobre os cortes em gastos do governo que deveriam ser feitos para financiar o novo programa, o que vinha deixando suspensa a criação do Renda Brasil. A decisão de Bolsonaro de não lançar mais o programa Renda Brasil, que aumentaria os ganhos dos beneficiários do Bolsa Família, foi recebida com alívio pela oposição. De acordo com líderes que criticaram o governo, Bolsonaro só terá notícias ruins para dar à população a partir de agora: inflação de alimentos, corte no auxílio emergencial, problemas na Amazônia e no atendimento do INSS. Para essas lideranças, a popularidade do presidente cresceu nas últimas pesquisas justamente por causa do auxílio, mas elas não teriam pego ainda todo o impacto da alta de preço dos alimentos. 6h41 em Manaus. O Brasil teve um aumento de 2% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos de feminicídios também subiram. Em contrapartida, os registros de outros crimes relacionados à violência contra a mulher, como agressões e estupros, caíram no país. É o que mostra um levantamento exclusivo feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 29 estados e do Distrito Federal. Porém, especialistas apontam subnotificação durante a pandemia. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Já os brancos compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro. 6h42 em Manaus. Os 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% indicaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades. Já para 33,9%, o efeito foi pequeno ou inexistente. E para 27,5%, o efeito foi positivo. Empresas de maior porte e intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora na percepção. Os resultados da quinta rodada da pesquisa Pulso Empresas Impacto da Covid-19 nas empresas, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, refletem as percepções das empresas em funcionamento ao final da primeira quinzena de agosto, frente à segunda quinzena de julho. A pesquisa acompanha os principais efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas não financeiras.
Todos os anos, nesta mesma época, meteorologistas começam a estimar como será a temporada de furacões e tempestades tropicais que afetarão principalmente a América do Norte e o Caribe. E como se não faltasse mais nada, em 2020, pela segunda vez na história, 5 ciclones tropicais simultaneamente ativos foram detectados no Oceano Atlântico. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, as formações são o furacão Paulette, o furacão Sally, as tempestades tropicais Ted e Vicky e a depressão tropical René, que desaparecerá nas próximas horas. O furacão de categoria 2 Sally tocou o solo no Golfo de Shores, no Alabama, na costa sul dos Estados Unidos, anunciou ainda há pouco o Centro Nacional de Furacões. Com ventos de até 165 km por hora, o Sally pode provocar inundações catastróficas e potencialmente mortais nas áreas costeiras, afirmou o centro com sede em Miami. Detentas em um centro para imigrantes clandestinos no estado americano da Geórgia tiveram os úteros removidos completamente ou parcialmente em cirurgias irregulares, denunciou na segunda-feira à noite uma enfermeira que trabalhava no local. Autoridades migratórias e parlamentares dos Estados Unidos disseram nesta terça que vão apurar o caso. Segundo a denunciante, identificado como Dawn Wooten, um ginecologista fazia esterectomias em massa nas detentas. Além disso, o centro localizado na cidade de Irving se recusava a aplicar testes do novo coronavírus nos imigrantes detidos no local. Em entrevista à agência Reuters, Wooten relatou que as detentas eram encaminhadas a ginecologistas ao reclamarem de cólicas ou pedirem por métodos contraceptivos. 6:45 em Manaus. A pandemia do novo coronavírus continua com uma propagação em ritmo vertiginoso na Índia, que superou nesta quarta-feira a marca de 5 milhões de casos da doença. O segundo país mais populoso do mundo, que registrou 1 milhão de novos casos de Covid-19 em apenas 11 dias, registra até o momento 5,2 milhões de contágios, de acordo com o Ministério da Saúde. Na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e representante dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, 2 países árabes do Golfo Pérsico assinaram acordos de normalização das relações diplomáticas nesta terça-feira. Trump vê os acordos que ele intermediou entre os países do Oriente Médio como uma conquista em sua política externa e um impulso para sua campanha à reeleição. Aliados do mandatário americano esperam que a iniciativa melhore as credenciais do presidente como um pacificador, o que o ajudaria nas eleições de 3 de novembro. Durante seu discurso, ele afirmou que outros países árabes vão firmar acordos semelhantes. É um dia importante para o mundo, ele disse 2 vezes. O parlamento japonês nomeou nesta quarta-feira Yoshihide Suga, de 71 anos, como novo primeiro-ministro, substituindo Shinzo Abe, que renunciou por motivos de saúde após quase 8 anos como chefe de governo. Suga, que era chefe de gabinete de Abe e porta-voz do ministro, recebeu 314 dos 462 votos em uma sessão extraordinária da Câmara Baixa. Os principais jornais do país e seus destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Toffoli arquiva todos os inquéritos abertos do Supremo a partir da delação de Cabral. A Folha de São Paulo estampa hoje. Após Bolsonaro enterrar a Renda Brasil, Guedes prioriza nova CPMF. O Estado de São Paulo. ONGs e agronegócio fazem aliança inédita. E Bolsonaro nas medidas contra o desmatamento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Morre Aloysio Faria, aos 99 anos, o fundador do Banco Real e dono do Hotel Transamérica. Valor econômico. Trabalhadores aprovam um programa de demissão da Volks no ABC e Paraná. Estado de Minas. Fábrica da Sony será fechada e vendas de produtos vão ser interrompidas no Brasil. Jornal do Comércio no Recife. Juiz pede criação de vara exclusiva para crimes com torcidas organizadas em Pernambuco. Diário do Nordeste em Fortaleza. 9 das 10 melhores escolas do Brasil são do Ceará, aponta resultado do IDEB. Porto Alegre, 0 hora. Congresso reage a Bolsonaro e articula a criação de programa de renda mínima. Os jornais de Manaus e seus destaques de primeira página hoje. O centenário Jornal do Comércio. Impacto da pandemia prevalente no norte. A crítica. Sony decide fechar a fábrica de Manaus. Em tempo. Saída da Sony acende alerta na Zona Franca de Manaus. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral.
Apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo